Eu pedi para o pessoal da mídia separar uma foto, se eles puderem colocar aqui, queridos. Hoje eu quero falar um pouquinho, quero muito que o Espírito Santo me ajude a nós sair daqui com essa certeza que o Senhor é o nosso escudo. Amém, queridos? Deus é o nosso escudo, socorro bem presente na angústia. Eu já agradeço o pessoal da mídia, eu pedi para eles pôr essa foto aqui. Alguns irmãos, ou a maioria, se não todos, já viu. Esse menino é ali do Wyoming, nos Estados Unidos. Um menino de 6 anos. O nome dele é Bridger Walker. E um cão grande e feroz atacou a sua irmã. E o menino de 6 anos pulou no cão. Pulou no cachorro e salvou a irmã. Olha como é que ficou o rosto do menino. E o ato, irmãos, foi considerado de uma tal valentia de uma entrega. Pode pôr a próxima foto, por favor, que o Conselho de Boxe entregou cinturão de campeão mundial de boxe para o menino. Vocês podem aplaudir Bridger Walker. Muito obrigado, pessoal da mídia, pela imagem. Esse menino, ele disse assim: eu achei que se alguém tinha que morrer, era eu. Olha que maravilha, irmãos. Que maravilha. Os ideólogos de gênero tentando destruir o que Deus fez e não consegue, bate de frente com um menino de 6 anos, que entende que ele é homem, que ele é macho, e que ele vai defender a sua irmã, e se precisar morrer, disse ele, palavra do menino de 6 anos, eu achei que se alguém tinha que morrer, era eu. Seja glorificado o nome maravilhoso do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15. Nós falamos ontem um pouquinho sobre Abrão, hoje ainda mais um pouco, e crendo que Deus ministrará ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Até aqui a palavra de Deus. Vejam que o texto inicia dizendo: depois destas coisas. Ora, depois de quais coisas? Então ontem nós esforçamos para chamar a atenção dos irmãos sobre o abrir de olhos da carne, sobre o despertar do desejo somente a partir dos sentidos, só a partir daquilo que nós conseguimos ver, que nós conseguimos enxergar, desprezando a revelação que Deus pode fazer. E foi movido por esse instinto que Ló escolhe toda a Campina do Jordão. Era um lugar maravilhoso, mas ontem nós lemos que o versículo 10 fala assim, o versículo 12, eram maus os habitantes de Sodoma, e eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Então foi aí que nós paramos nesse pensamento. Ele fez uma escolha material, imediatista, rasa, superficial, porque é só isso, irmãos, que os nossos olhos conseguem nos dar. Só aquilo que é aparente, e não desprezando, mas eu quero dizer que é limitado a isso. Mas quando nós lemos os versículos seguintes e quando nós lemos o capítulo 14, aí uma realidade, ela vem à superfície. O que acontecia, todo aquele lugar que Ló achou que era maravilhoso, a Escritura diz que era um lugar dominado por um rei poderoso, um rei que durante 12 anos tinha dominado toda aquela região, ele que era rei de Elão, Kedorlaomer, um homem forte,
e isso está na história, fala do Elão, um dos primeiros reinos pós-diluvianos. Só que no 12º ano, aquelas nações que eram subjugadas e eram tributárias do Elão, elas se rebelam e elas dizem: nós não pagaremos mais impostos, nós não seremos tributárias, e tentaram declarar a sua independência. E você pode ler com tempo depois, porque é um texto longo, você verá que por um ano parece que funcionou. Um ano estava dando tudo certo, falar que lindo, nós somos livres mesmo, aqui é nós que mandamos mesmo, não pagamos o imposto para ninguém. Mas a Escritura diz, irmãos, que no começo do 14º ano, Quedorlaomer e os outros 3 irmãos, olhem só, eram só 4 reis, só 4, para os irmãos terem noção do poder. Eles dominavam 5 reis, mas quando eles são desafiados, a Escritura diz que eles descem igual um rodo, irmãos, e eles vêm destruindo nações de gigantes. Você pode ler lá, todos aqueles reis, aqueles reinos que terminam com INS, todos são nações de gigantes. Eles destroem as nações de gigantes, destroem outras nações que não estavam debaixo do seu poder, para deixar claro, com a gente ninguém mexe, era essa a mensagem. E depois de terem destruído nações de gigantes, nações que não eram tributárias, eles partem contra as 5 nações que já eram tributárias durante 12 anos, fazem um estrago, irmãos. Eles estavam mandando uma mensagem. Ali na nossa cidade, uma pessoa envolvida com ilícitos se meteu com gente perigosa e achou que estava dando certo. Pouco tempo depois, irmãos, eu não vou citar bairro, nada disso, mas eu vi bem de perto, mataram o sujeito, e ele ficou caído na calçada, sangrando e morrendo, e quem matou disse, durante 2 horas, não pode chamar nem ambulância, nem polícia, nem autoridade, nem mexer no corpo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam mandando uma mensagem para todo aquele bairro. Irmãos, durante 2 horas o corpo ficou lá. Aqui, irmãos, Quedorlaomer faz a mesma coisa. Ele não precisava ter tocado aquelas outras nações, mas ele estava dizendo: comigo ninguém mexe. E agora ele parte, domina todos aqueles reinos, leva a sua riqueza, e entre as riquezas ele leva Ló, sua esposa, as filhas, leva tudo que ele tem e são levados cativos. E o que Abraão faz? Eu acho tão interessante. Abraão faz o que o menino faz. Abraão, que não era um guerreiro, que não tinha guerreiros na sua casa, ainda que ele era confederado de Manre, Aner e Escol, ele não era líder de um povo guerreiro. Basta os irmãos lerem na sua Bíblia, lá o texto diz que Abraão reúne os homens que tinham na sua casa. Quantos? 318. Olha só, irmão, 318 homens. Eu não sei que armas que eles tinham, a Bíblia nem fala disso, porque não foi algo premeditado, não foi algo ensaiado, pessoas treinadas para a batalha. Ele reúne e fala: olha, levaram Ló, meu sobrinho. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que nós não podemos deixar ele abandonado. Irmãos, aqui tem uma palavra para cada um de nós. Você já deve ter visto, as redes sociais estão se enchendo de flyers, de postagens que dizem: família não é laço de sangue, família é quem escolhe morar junto. E tem cristão tolo que compartilha essas bobagens. Irmãos, o laço de sangue é inescapável. Para de seguir essas ideologias. Não adianta. Irmãos, eu acompanhei de perto, e me perdoe se tem alguém aqui que já viveu essa situação. Minha ideia não é ofender, não é magoar ninguém. Eu acompanhei de perto, não uma vez, várias vezes, pessoas que foram rejeitadas pelos pais,
foram amados por outros, escolhidos, alguém estranho criou como filho, amou como filho, deu todo o seu amor, e depois, quando esse filho estava adulto, casado, já com criança pequena, ele veio conversar comigo, e não foi um caso: pastor, eu estou viajando porque eu quero conhecer meu pai. Os irmãos entendem isso? Minha irmã, meu irmão, moço, moça, a nossa família não é perfeita. Não é. Se ilude quem acha que existe essa família perfeita. Irmãos, nós somos falhos. O pecado fez um dano em nós, irmãos. O pecado alterou em nós a imagem de Deus. Mas nesta manhã o Senhor vai restaurar uma parte da sua imagem na minha vida e na sua. Oh, aleluia! 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 O pecado fez um dano em nós, mas a Escritura diz: onde abundou o pecado, superabundará a graça, o favor de Deus que restaura, que cura, que levanta, que liberta. Aleluia! Ora, tem alguém da sua família passando alguma dificuldade, ajude essa pessoa. Ah, mas você está jogando dinheiro fora. Não, você não está, você está jogando dinheiro dentro, porque é a sua família. É a sua família, é seu irmão que caiu, é seu familiar que tropeçou, faliu, moralmente, fisicamente, financeiramente. Ajude essa pessoa, ajude, faça o que você puder. Você não pode fazer o que não está na sua força, mas o que você pode fazer, faça. Aleluia! Deus criou a família, e Ele está curando a família nesta manhã, a minha, a sua, e isso é maravilhoso e vem de Deus. Cure aquela pessoa que você pode curar. A maior parte das pessoas que eu recebo ali no meu escritório, pessoas com problema na sua família, pessoa que já vem de um segundo casamento, de um terceiro, de um quarto. Os filhos são meio irmãos, meio não irmãos, tem de tudo. E nós estamos ali tentando, e frequentemente eu percebo que eu esbarro num limite. E apesar de ter me empenhado para estudar e tentar entender os meandros da família, da consanguinidade, de todas essas coisas que unem as pessoas, frequentemente eu noto que eu esbarro no limite. E quando essas pessoas machucadas saem dali, eu oro, falo: Deus, tenha misericórdia, restaura essa família, porque é o que nós temos, irmãos. Talvez você ache que é pouca coisa a casa que você tem. Satanás frequentemente tenta dizer para você que é pouco o que você tem, mas não é. Se você faz 3 refeições por dia, você está acima da média mundial. 3 refeições, aqui tem gente que faz 5, 6. Você tem um lugar para dormir. Não é tudo o que você gostaria, mas você tem um teto. Que maravilha! Você tem um lugar para voltar. Alguém se preocupa com você. Quando eu volto para casa ali da igreja, tem uma prostituta que sempre fica numa esquina. Eu falo para minha esposa, já teve vezes que eu fiquei com raiva daquela moça porque está mal vestida. Mas eu falei para a Oriana, mas às vezes eu tenho compaixão dela, porque ninguém se importa com ela, ninguém quer saber se ela está bem, porque ela não veio trabalhar hoje. Ninguém quer saber que horas que ela vai voltar, mas alguém se preocupa com você. Alguém quer saber por que você não veio, até aqui na igreja. Isso é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Quando Abraão vê que seu sobrinho, seu filho adotivo é levado, ele não pondera, ele reúne aqueles homens, sai, e vejam que foi tão fantástica a ação deles, que eles conseguem libertar Ló, toda a sua casa, toda a sua fazenda, trazem novamente. Quando passam por Salém, a Bíblia diz que o rei de Salém sai ao seu encontro, e sai Melquisedeque,
que é um tipo de Cristo, sai ao encontro dele com pão e vinho. Não é maravilhoso isso? Quando nós celebramos Cristo aqui no culto da ceia, não é pão e vinho? Se você for estudar a epístola aos Hebreus, a Escritura deixa muito claro que Cristo não é sacerdote segundo a ordem de Levi, ele é da tribo de Judá, mas lá diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve começo nem fim de dias. O Senhor Jesus se apresentava ali naquela história. Só que agora Abraão chega em casa, é agora que vem a consciência. Já fiz, só que agora eu estou com medo. Claro, ele não seria normal se ele não tivesse medo. Quando ele chega em casa, Ló está todo feliz, Ló não sabe das coisas. Mas Abraão sabe. Abraão está com medo, claro. Um rei poderoso como esse, em 4, consegue dominar todas aquelas nações. Olha onde eu fui me meter. Ele está lá pensando todas essas coisas. Mas Abraão é um homem de altar. Você está lembrado de ontem? Abraão é um homem de altar. Quando ele está ali no seu medo, na sua angústia, pensando, o que vai acontecer? Tadinha da Sara, o que foi arrumar? Quando ele está nessa preocupação, Deus aparece para ele e fala assim: ô Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo. O salmista, ele escreveu assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Eu sei que você já teve vontade de se vingar de alguém. Eu já tive ira de pessoas. Já quis passar com um carro por cima. Claro. Eu queria dizer para você que eu sou muito legal, mas eu não sou. Mas por causa da graça, por causa da palavra de Deus, por causa da obra de Cristo que me achou, eu entendo a Escritura que diz: não vos vingueis a vós mesmo, minha é a vingança, diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz a Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Você que veio com medo nesta manhã, eu quero dizer, você escolheu o melhor lugar do mundo para estar neste dia. Aleluia! Vem, parai, fique além de remas. O Senhor continua dizendo para os seus: não tenha medo, não tenha, eu sou o teu escudo. Nós tínhamos um lugar de culto ali num bairro na cidade. E um dia eu fui com alguns irmãos para medir uma fiação que precisava, e era 8 da noite talvez. E como era rápido o que nós íamos fazer, eu só estacionei mal estacionado, irmãos, carro ligado, a luz acesa, e quando os obreiros desceram para medir lá o que precisava, lá na periferia, assim que estacionei, eles desceram, eu com a luz do carro ligado, meu carro foi cercado por viaturas da polícia, aquelas choque, Rony, Rotan, aquele pessoal da pesada mesmo, rodeou meu carro, fiquei assustado, achei que era eu, mas eles nem me olharam, irmão. Eles passaram reto, aqueles homens foram e subiram pelo aquele barranco, e entraram num mato, não sei para onde. E eu rápido tirei meu carro dali e pus em cima do terreno, porque eu vi que eu estava irregular. Eu achei que eu tinha feito a coisa certa. Os irmãos mediram e fui embora. No outro dia, a irmã lá do bairro ligou e falou assim: irmão, é melhor o senhor não vir aqui no bairro, porque o bandido que a polícia estava procurando disse que vai matar o senhor, porque o senhor pôs o carro no alto para iluminar, para ajudar a polícia.
Eu falei, irmã, eu nem sabia nada daquilo, irmã. Na verdade, eu estava com medo. Eu pus o carro lá porque eu fiquei com medo. Ela falou, mas ele não quer saber disso aí. Falou que vai matar o senhor, é melhor o senhor não vir aqui. Eu falei, acho que ele vai ter que me matar, porque tem família aí, eu vou continuar indo aí. Irmãos, naqueles dias, o homem foi preso, não deu um mês, irmão, ele foi morto. Eu estou aqui ainda. Ele soube meu nome, ele soube quem eu era, eu nem sei quem ele era, não sei nada dele. Eu só sei que Deus, Ele disse para mim, irmãos, não foi audível, mas Deus se manifestou dizendo, Enéas, eu sou teu escudo. Você consegue entender, igreja, que o escudo do Senhor é sobre a sua vida, sua casa, seus filhos? Aleluia, aleluia. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não tens dado semente, não tens me dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abrão, ele consulta a realidade à sua volta, e ele diz, o que o Senhor vai me dar? Perceba, igreja querida, a fé clara de Abrão. Qual que era o assunto mais importante da vida de Abrão nesse momento? Não era o rei inimigo? Abrão não tem preocupação nenhuma aqui. A única preocupação que é premente, que é mortal, é a possibilidade de retaliação do rei de Elão. Mas quando Deus diz, Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, os irmãos podem perceber, ele não volta mais para o assunto. Bom, Deus já falou que ele é meu escudo, então, pode notar, irmão, se pode consultar toda a leitura, esse assunto nunca mais volta. Nunca mais. Será que Deus pode dar a mim e a você, nesta manhã, esta confiança? Se Deus falou, eu não preciso mais me preocupar com isso. Está resolvido. Notem, irmãos, que Deus fala duas coisas. Ou Abraão, não tenha medo, eu sou teu escudo. A segunda coisa, o teu galardão será grandíssimo. Bom, o problema lá, isso não me interessa mais. O que é esse galardão aí? Aleluia, Deus é lindo? Deus, Ele é maravilhoso, irmãos, Ele é tremendo. Eu falei hoje, quando eu orava, disse, meu Deus, se eu tiver que compartilhar a sua palavra e tiver essa oportunidade, me dê a graça de que seja para a tua glória, porque eu já estou passando. Mas a tua glória e o teu nome, Senhor, de geração a geração. Aleluia, essa história é linda, mas não é porque eu estou contando, é porque é a palavra de Deus. Ela é linda porque Deus é lindo e Ele é maravilhoso, digno de ser adorado. Então Abraão, ele tem como resolvido a questão da ameaça, isso não preocupa mais. Agora a sua ocupação é essa segunda fala de Deus, só isso que interessa. O que o Senhor vai me dar? Disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Aleluia. E aí ele faz uma explicação. Eu não tenho filhos. O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Se eu morrer agora, vai ficar tudo para esse rapaz que eu comprei lá em Damasco, esse escravo. É isso, não tem mais ninguém. Se eu morro agora, fica para ele, porque eu não tenho filho. Se eu demoro mais para morrer, aí vai ficar para o filho do meu escravo, alguém nascido na minha casa. Notaram que Abraão,
ele estava com uma visão bem limitada sobre isso, porque ele tinha a experiência da realidade. Irmãos, nós precisamos cuidar muito com isso. Não há como escapar da nossa experiência mundana, humana. A irmã que vai fazer um pão, um bolo especial, antes de começar a fazer, a senhora não reúne todos os ingredientes lá na bancada? E vê se tem um ingrediente especial que, não tendo ali, a senhora consegue lá no seu bairro. Senão nem começa. Eu trabalhei alguns anos como eletrônica e quando eu ia montar um circuito, eu primeiro via se o circuito integrado, que era o coração daquilo que eu ia fazer, eu tinha ou era facilmente disponível. E aí quando nós estamos na presença do Senhor, a gente traz essa experiência para cá. E quando Deus faz uma promessa, quando Ele traz uma revelação ao nosso coração, nós consultamos a nossa conta bancária. Se descuidar, algum irmão abre a carteira na hora do culto, pega aquele zíper onde tem as notinhas maiores. Acho que não é comigo que o Senhor está falando. Olha para si mesmo, já estou meio velho, meio doente, meio remendado. Abraão faz isso, irmãos, ele é um ser humano. Senhor, o Senhor disse que vai me abençoar, mas eu já sou rico, já tenho prata, ouro, escravo, gado. Agora o Senhor disse que vai me abençoar mais. Para quê? Se eu morro agora, esse escravo fica com tudo. Se eu demoro, aí o filho dele, o nascido na minha casa, fica com tudo. Então o Senhor Deus, o texto do versículo 5 diz assim: então o levou fora, levou ele fora. E disse: ô Abrão, conta as estrelas. Isso aqui é uma história tão maravilhosa, irmãos. Me permitam relembrar um dia em que, indo visitar a casa da minha sogra, já tínhamos viajado quase 500 quilômetros. Nos quilômetros finais, 10 horas da noite talvez, eu achei que estavam todos dormindo no carro, e eu dirigindo quieto, e as últimas curvas, muita curva, a última parte do terreno, e em algum momento o farol do carro iluminou uns casebres assim, à beira da estrada. E quando eu vi aquelas casinhas, eu pensei assim: coitada dessa gente. Quem sabe passa a vida inteira aí, nunca fez uma viagem, nunca saiu, nunca viu um outro lugar. Eu não sabia que a Brenda não estava dormindo. A Brenda estava deitada no banco de trás com a janela do carro aberta, olhando para fora. E quando eu terminei de pensar, tadinho desse povo, a Brenda falou assim: o pai já pensou que sorte dessa gente morar aqui? Porque na cidade tem muita luz, aqui é tudo escuro, eles conseguem ver as estrelas do céu. Você consegue entender que naquela hora Deus estava dizendo: levanta os olhos, Enéas, você está olhando muito para baixo, rapaz. Levanta os olhos. O Senhor disse: ô Abraão, vem para fora, conta as estrelas. Irmãos, nós habitamos na nossa galáxia, que é a Via Láctea, é o caminho do leite. É como se alguém pegasse um balde de leite e jogasse no céu escuro, e encheu de estrela. Por isso que é o caminho do leite, a Via Láctea. Você já viu isso? Quem teve a oportunidade de dormir no sítio, numa fazenda, no mato, você viu que lá é muito mais claro, é evidente a galáxia em que nós moramos. E a ciência diz que só a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Só a nossa. Já se sabe que tem mais estrela no céu do que areia na terra. É por isso que Salmo 14 diz: fala ao tolo no seu coração, não a Deus. É o tolo que diz isso. Porque
Nenhuma pessoa aqui acreditaria que esse relógio surgiu por si mesmo. E apesar de que eu gosto dele, em algum momento ele já estará ultrapassado, estropiado e não funcionará mais. E o universo está aí desde que o Senhor o colocou aí. E vai funcionar até que o Senhor queira. Se você for ler os povos antigos, você verá os mitos. O mito é a tentativa humana, a tentativa filosófica de explicar aquilo que nós não compreendemos pela razão natural. E aí as filosofias inventaram os seus deuses. Você pode ler a Teogonia de Hesíodo e pode ler também os escritos de Homero. Lá cuida de falar sobre a origem dos deuses. Olha que coisa surreal, que coisa absurda. A origem dos deuses. Você pode ler isso na nossa base de fé e de prática. Você não encontrará nada disso. Mas esses escritos trazem. E então eles explicam que tal Deus cuida da chuva, tal Deus cuida da montanha e assim por diante. Mas os séculos foram passando. E um filósofo chamado Tales de Mileto, um homem muito inteligente, um homem instruído, antes mesmo de Aristóteles, que propôs o modelo geocêntrico, que era o modelo que dizia que a Terra é o centro do universo, antes dele, Tales de Mileto, fazendo a leitura dos astros, notando a rotação da Terra, o movimento de translação, as elipses lunares, esse homem, nos seus cálculos, debruçado sobre a mesa, ele chegou à seguinte conclusão: no dia 28 de maio de 585 a.C., acontecerá um eclipse. Olha só, século 6 a.C., esse homem calculando, conhecendo as leis da física, da geometria, da astronomia, ele diz, vai acontecer um eclipse solar dia 28 de maio de 585. E no dia 28 de maio, apagou. E é considerado o dia do nascimento da ciência moderna. Mas é mais do que isso. Isso aí estabeleceu uma quebra de continuidade. Porque é sabido que o caráter de um trabalhador aparece na sua obra. E nós já vamos entender, e eu continuo querendo que o Espírito Santo me ajude. Amém, queridos? Quem é de oração, continue orando. O Senhor vai fazer uma obra. Você já está com fome, eu também, mas há uma obra a ser realizada aqui nesta manhã. Isso estabeleceu um problema, porque você que já contratou um pintor ruim, você já viu que ele pinta a parede, lambuza a janela, pinta a calçada. Aqui não tem, mas eu escutei falar que em outras cidades tem. Você contrata um mecânico, ele engraxa as engrenagens, já engraxa o capô, o banco, o volante. Você contrata um pedreiro, meia colher, ele já enche de massa a parede, já deixa respingo, já suja lá o portão, o lugar onde está a torneira fica cheio de cimento para tudo que é lado. O caráter do trabalhador aparece na sua obra. Todos estão entendendo? Amém? Deus está trazendo uma revelação, irmãos. A partir de um princípio que todos nós entendemos. E Deus trouxe uma revelação para os filósofos. E aqueles filósofos começaram a pensar: os deuses que nós adoramos são adúlteros. Nós também somos. Os deuses que nós adoramos são corruptos, nós também somos. Os deuses que nós adoramos são injustos, como nós. Eles são invejosos, como nós. Eles mentem, como cada um de nós. Então tem um problema, disseram eles. Porque para eu chegar a esse cálculo, é preciso haver leis justas, exatas. Um Deus injusto não poderia reger o universo por leis justas.
É só você pensar, quando uma pessoa adquire um lugar de autoridade na política, no reino, se ela é injusta, o reino será injusto. Se ela é corrupta, nós veremos corrupção. E aqueles filósofos entenderam. Deuses injustos não podem ter criado o universo com leis justas. Tem um problema. Abra sua Bíblia, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 17. Aleluia, eu te adoro, ó Senhor. Todo o meu ser se consuma para o louvor da tua glória. Atos 17, versículo 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo está no lugar do discurso público. Os atenienses não faziam outra coisa. Naquela cultura, quem ganhava salário era escravo. Gente de bem não trabalhava. O texto, se você for considerar, diz que eles não se ocupavam de mais nada, a não ser aprender uma nova notícia, ouvir uma nova doutrina, e eles se reuniam nesse lugar. E Paulo diz, andando aqui por Atenas, irmãos, o berço da filosofia clássica ocidental, o lar de Sócrates, Platão, Aristóteles, ele está ali, e ele diz, andando pela vossa cidade, eu vi muitos altares, e sobre o altar um Deus, um ídolo, e vi muitos. Mas de repente aqui na vossa cidade eu achei um lugar onde tem um altar, e não tem um Deus em cima dele. Porque aquele povo entendeu, se os deuses são corruptos, se os deuses mentem, se são adúlteros, se eles têm inveja, se eles são injustos, não podem criar um universo justo. E eles diziam na sua sabedoria, nós temos adorado muitos deuses, mas é certo que o Deus mesmo, o que tem o poder de criar todas as coisas, esse nós não adoramos, mas nós não o conhecemos. Então fizeram um altar, mas ali não tem nada, só uma inscrição ao Deus desconhecido. E Paulo chega e diz, esse Deus que vocês honram sem conhecer, é o Deus que eu anuncio. É o Deus que está aqui nesta manhã. E nós o conhecemos. E Ele está se revelando, e nesta manhã está fazendo novas, maiores e melhores revelação. Esse Deus fala para Abraão, ô Abraão, sai fora, conta as estrelas. E depois de muitas tentativas, ele diz, não posso contar. O Senhor fala, tem certeza? Ele falou, não dá para contar. O Senhor diz, também não vai dar para contar a tua descendência. E aí o texto diz no versículo 6, e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí do lado de você há uma pessoa justa. Pode olhar para o lado, aí essa pessoa que está aí ao seu lado é uma pessoa justa. E eu sei que essa pessoa que você olhou para ela está assustada e pensando, eu não sou justo. Eu nem paguei aquela conta lá, ainda tenho que resolver isso aí semana que vem. Eu falei que ia estar tal hora lá e não estou. Eu falei que ia fazer daquele jeito e não fiz. Eu não sou justo, ainda mais que nós estamos aqui onde o Senhor faz revelação. Entretanto, queridos irmãos, no mundo adúltero, no mundo prostituído, irmãos, um mundo que está afundando a passos galopantes para o inferno, um mundo que trabalha, irmãos, diária e constantemente para negar a existência de Deus, para dizer que os cristãos são uns ridículos,
que a escritura é anacrônica, superada. Uma estrela aí da televisão brasileira disse que a Bíblia deveria ser reescrita. Nesta manhã, você deixou a sua casa, a sua cama gostosa, e veio aqui na igreja ouvir a palavra de Deus. E por que você fez isso? Porque você crê em Deus. E o Senhor Jesus disse: aquele que no meio dessa geração adúltera se envergonhar de mim e das minhas obras, eu também me envergonharei dele, diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Mas aquele que nesta geração confessar o meu nome, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Aleluia! 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 Alguém não entende? Eles falam, os crentes dizem que eles são santos, você acha um santo? Eu conheço quem eles são. Não conhece, não. A visão dele é tão ruim quanto Ló. Ele só vê aquilo que é aparente, só aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Nesta manhã, aleluia, o Pai dos Espíritos, que sonda os corações, está aqui olhando o meu e o seu coração, aleluia. E o Senhor Jesus um dia disse: quando vier o Filho do Homem, por acaso achará fé na terra? Bem, eu quero dizer ao Senhor Jesus: em mim o Senhor achará, em mim, aleluia. Há mais alguém aqui que pode dizer: em mim o Senhor achará? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E Satanás diz: você é imperfeito, você é falho, você é um pecador. Você pode dizer para ele: ô pai da mentira, constantemente mentes, mas disseste uma verdade. Sou falho, sou errado, sou pecador, mas quando Jesus vier, achará fé em mim. E ele achou nesta manhã. E quer saber uma coisa? Nesta manhã, se os nossos olhos espirituais fossem abertos, poderíamos ver o Espírito Santo colocando um selo no irmão: justo, justa, 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 justo, pastor, justo, justa, justo, aleluia, porque você creu no Senhor e isso te é imputado como justiça. Aleluia, aleluia. Nesta manhã, alegra o seu coração. Aleluia. O Senhor viu justiça em você. Não é justiça meritória. Não é justiça adquirida pelas nossas próprias obras. Pelas nossas próprias obras seria justo irmos para o inferno. Mas é a justiça que vem de Deus, é a justiça impingida, aplicada. Nós somos propriedade de Deus. Eu quero finalizar lembrando um dia que eu fui na casa do seu Schmidt. O seu Schmidt é um luthier fantástico, eu não sei se ele vive ainda, eu acho que não, porque já faz muitos anos. E quando eu cheguei à casa desse homem, eu fiquei maravilhado, porque dividindo a cozinha da sala, havia uma meia parede, e entalhado em madeira, irmãos, cachos de uva, havia toda assim, uma parreira toda em madeira, mas um trabalho maravilhoso. E na outra sala, uma imagem da República, irmãos, é uma imagem que eu lembrava de ter visto em livros, com a cidade de Brasília, com índios, com pessoas de outras etnias representadas em madeira, uma coisa maravilhosa. E ele me levou ao porão, onde ele tinha vários santos, imagens de santo, de José, de Maria, de Pedro, de João, do menino Jesus, de quem quisesse. Uma coisa mais linda, irmãos. Um santo mais lindo que o outro, uma perfeição de detalhes nos olhos, nas unhas, a pintura, uma coisa maravilhosa. E havia uma imagem de um santo desse tamanho mais ou menos, de madeira, tudo entalhado, mas estava rachado de cima a baixo. Eu falei: seu Schmidt, que pena, rachou. Perdeu-se a obra.
Ele falou assim: eu já vi que você não entende nada de fabricar santo. Eu vou terminar de abrir o santo. E eu vou tirar de dentro toda a sujeira. E vou remover as falhas. E depois eu vou colar. E nunca alguém dirá que teve uma falha. E quando ele terminou de falar isso, o Espírito Santo falou ao meu coração: se esse homem crê que ele pode pegar um santo, abrir, arrancar as falhas e colar, e tornar irrepreensível, o que é que eu posso fazer com o meu povo? Você tortinho que está me olhando, você erradinho que está me olhando, preocupado, tantos erros, tantas vezes que você falou que não faria mais, que não iria mais, que não olharia mais, e você vê falhas dentro de você e manchas dentro de você. Nesta manhã o Senhor te diz: eu sou o teu escudo, olha para mim, eu protejo você. Aleluia! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. O Senhor diz para você: vou abrir você. Vou abrir você. Muitas pessoas aqui já tiveram essa experiência. Eu vou arrancar a sujeira que está dentro de você, as falhas, as transgressões, as iniquidades. Aleluia! Vou colar você. Nunca mais alguém verá erro na sua vida, porque eu, o Senhor, farei isso. Aleluia! E com esta palavra eu quero orar por você, antes da oração que se faz normalmente. Há uma obra de Cristo neste lugar. Se você quiser, incline a sua cabeça. Aleluia. Se você sente necessidade, diga para o Senhor: onde está o seu pecado? Onde está o seu erro? Mas se você não se sente confortável, aquele que sonda os espíritos está neste lugar, aquele que pesa os corações está aqui. E Ele está fazendo uma obra de libertação. Todo adultério é arrancado da tua vida nesta manhã. Toda pornografia, toda mentira, palavra de calão, desonestidade, aleluia, todo erro, toda ruína, toda sujeira, toda perversão. O Senhor está fazendo de nós um povo santo nesta manhã. E o Espírito Santo está soprando e está levantando poeira e está voando sujeira deste lugar. Aleluia! E águas são derramadas agora sobre a sua vida. E o deserto florescerá. Aleluia! E muitos se alegrarão na salvação que vem de Deus. Ó Senhor! Pessoas vieram a este lugar nesta manhã com medo. Pessoas que foram ameaçadas, pessoas que sofrem assédio de alguma maneira, pessoas que estão aqui que sofrem violência na sua casa e ninguém sabe. Ó Deus, a tua palavra ecoou poderosa nesta manhã dizendo: eu sou o teu escudo. Livra este irmão, livra esta irmã, livra esta criança que sofre violência. Mas há pessoas aqui que estão voltando o coração para ti, dizendo: Senhor, toda sujeira, tira da minha vida. Abre completamente a minha alma e tira para fora o que não presta. E lava, e limpa, e restaura, e faz de mim uma nova criatura para a glória de Deus. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se você crê, diga amém. Deus os abençoe.